Que é uma divagação entre Zéfiro soprando os cabelos de Vênus, com peixe-espada atravessando a pele como um corpo no litoral. Que é uma peça que se encaixa quase que perfeitamente antes da instância de vazões invasoras. Que é consoante a um balão, ou pelo menos vai usar essa imagem para desenvolver um estudo, onde que é uma atmosfera tão singular com camadas delgadas e sobrepostas, uma pintura de Turner, num agudo de Tânia. Que é uma autoria reconhecível, mesmo na ausência de uma assinatura. Que 2. Que é algo que se expressa extensivamente como uma obra de Alfredo Jarre que considera o que os outros pensam. Que é uma vagueza dilatando o guarda-reio do significado via satélite mesmo. Que seja cada canto e minuto de um duplo caráter, um contexto de ferramentas filosóficas prontas para operar do outro lado da racionalidade. Que é uma moldura em um campo, uma dimensão artificial que coloca como notícia forte uma relação pluridimensional. E 3. São rostos ancestrais de longa duração, um território de transição, espécie de estresse pós-traumático que migrou combalido de geração em geração. Que cotovia se acotovelando em voo rasante, lâmina cortando o gado invisível que não há, nem pasta, muito menos que um corte longitudinal até numa foto idiota lá de Nebraska. Que mais? Um gif onde pessoas saem correndo. Para onde vão fazendo o quê? Não importa. O que vale de comunicação. Que 4. Que não é de hoje. É uma hospedaria que abriga a hipótese mais remota de alguma coisa acontecer. Que se afirma pelo que não é notado no hall de entrada, não se sabe por quê. É provável que seja. Talvez antes precisaremos do que está debaixo do tapete. Que 5. Que traduz expectativa por momento singular, mas também a dificuldade exacerbada por não saber lidar com ousadia. Que é a possibilidade de mostrar que lugares comuns podem ser desfeitos por lugares de hesitação. Como disse Steiner, o homem, na sua dignidade, regressa a casa para o sem resposta. Fecha aspas. Portanto, que é um épico melancólico das hesitações. Que 6. Que é pedaço de corpo que olha bem aqui, onde pulsa o cursor sempre exigir. Que está acontecendo entre dois sujeitos que começam algo de uma hora para outra. Isso é que podemos chamar de balbucio diante do fugidio? Que 7. Foi de um momento para o outro que alguém lembrou o que aconteceu. Fulano tinha parado e sentado continuou na varanda vendo a garoa. Entrevistas nem pensar. Gramáticos, fenomenólogos, nada disso. Não consideraria jamais um naco de nada que fosse. Vejam, se tornou que se integrou a que. Que 8. É onde instauro meu discurso de busca provisório, ou quem sabe o e-mail do meu escritor predileto dizendo: vai, Carlos, vai ser gosto na vida, mas não, ele não disse isso. E sim, me dê 2 ou 3 traços para que eu possa recompô-lo, me recompor com o que é meu suposto mito de origem, amparado na conjectura narrativa de que teria sido abandonado após uma passagem de uma caravana de ciganos pela cidade do interior das minhas reticências. Que é o fragmento risível, jactante, do que eu gostaria que fosse o quê. Que 9. Minha mãe descendo pela rua com minhas pernas travadas, uma festa junina que iria acontecer ou já tinha acontecido. O assovio na noite, o vento nas janelas enquanto fantasias de vampiros eram confeccionadas para o enredo de um certo carnaval. Que é a cena violenta de Encoraçado Potemkin, onde a cigana tenta subir as escadarias de Odessa com seu filho no colo. Que depois se desdobra numa mescla de encenações da sala, mais as de quando eu jogava RPG. Isso envolvia uma aproximação com seres de outro mundo e uma acusação de satanismo feita àquela altura, a
amigo Q10 é a sala lá de casa e meu contato primordial com o universo místico. Uma aproximação vulgar, diria. Promíscua, quem sabe. O primeiro palco onde, de uma forma ou de outra, todos atuávamos, via entidade ou não. Que é uma expedição que passa pelas recordações desse espaço e se atualiza na leitura do livro África Fantasma, de Michel Leiris, reforçando que lá começa meu despacho particular que iria dar depois no interesse pelo caráter da representação. Lembrando que não tenho certeza quanto ao que iria dar em que. Tudo estava em transição. A leitura desse livro, inclusive, que cruzo com outros. Talvez esse seja o meu êxtase. Q11 é lembrar de si e ter pena daquele que você foi, enquanto hoje não se sabe se está se referindo à infância ou à pré-adolescência. E quando olhando lá para a estante de livros daquela época, onde havia o tesouro da juventude, não vê nenhuma coisa nem outra. Que foi olhar para a coleção de livros da Disney, gostar especificamente do que li num trecho de um, perdê-lo infinitas vezes, sem saber o porquê de me ater àquela altura, e mesmo hoje ainda sentir o mesmo cansaço, a mesma procura por aquele aplicativo que estou cansado de usar e que não canso em vão de empreender procura. Q12 é uma posição fetal em maus lençóis. A mão entre as pernas, a perninha do Q marcando também uma interseção com o livro que acabei de conhecer, de Valêncio Xavier, Minha Mãe Morrendo, o corpo entre as salas, o corpo atravessando o corpo filho, no clímax das feridas de nascimento e morte. E o corpo pai. Pede para não forçar tanto a mão na hora que é uma acrobacia estética muito íntima de certos aspectos da minha subjetividade, de busca e fuga da existência, com quê de inexistência.